pessoal, hoje a gente vai conversar sobre por que eu repito os padrões emocionais, os padrões de relacionamento dos meus pais, né? Por que eu repito a mesma história que os meus pais vivenciaram, ou na sua vida individual, ou na sua vida conjugal. Por que a gente repete o padrão emocional? Por que eu escolho determinado tipo de homens para se relacionar comigo? Por que eu escolho o mesmo tipo de homens? Por que eu escolho o mesmo tipo de mulheres? Por que eu vivencio dramas muito parecido com os dramas que meus pais vivenciaram? Então, é sobre isso que é a nossa conversa de hoje, que é essa repetição do padrão emocional e compreender essas motivações dessas forças internas que faz a gente ir na direção de repetir essa história, né? Às vezes, teve uma paciente minha que uma vez falou, se ela estivesse no Maracanã e se ela escolhesse uma pessoa para se relacionar, ela ia escolher alguém que depois ia abandoná-la, porque a história de vida dela era uma história de relacionamentos em que no final ela era abandonada de maneira muito como uma ruptura, ela sentia isso como uma ruptura. Quase que a pessoa saía da vida dela e não comunicava que estava saindo e ela percebia só depois, né, quando a pessoa já tinha saído da vida dela, sem nenhuma comunicação. E essa repetição desse padrão, isso acontece por amor. E é difícil da gente compreender, ao mesmo tempo é muito fácil da gente compreender. Repetimos os padrões emocionais dos nossos pais por amor a eles. Podemos repetir também a potência dos nossos pais. Podemos repetir os dramas deles. Por isso que é muito importante a gente saber a história da nossa vida, a história do relacionamento, a história desse homem, dessa mulher, né? A história dessa relação, o momento que eu cheguei, né? O que esse casal estava vivendo, qual era a maturidade ou a não maturidade desse casal quando eu cheguei ao mundo, cheguei na família. E é simples a gente compreender por que a gente repete esse padrão emocional e por que essa repetição desse drama ele acontece por amor. Toda a nossa potência de vida vem através dos nossos pais, ela chega até a gente, ela chega até a gente. Eu não tenho como, se eu rompo com o pai ou rompi com minha mãe, independente dos motivos, justos, injustos, eu vou manco para o mundo, eu vou frágil para o mundo, de alguma maneira, né? Eu vou com um déficit para o mundo. Por quê? Ah, mas você não conhece a minha mãe, você não conhece meu pai, porque se você conhecesse, você ia romper com eles também. Eu não estou dizendo que não existe dramas difíceis nas relações entre pais e filhos, entre os pais e os filhos. O que eu estou dizendo é que romper não é um bom caminho a seguir. A gente vai precisar achar essa justa distância desses pais e começar a incluí-lo caso você já rompeu com o pai ou com a sua mãe. E voltando, por que a gente repete esses padrões emocionais? E por que essa repetição desse drama, como desse exemplo que eu dei, da pessoa que vai ao Maracanã e escolhe exatamente a pessoa que vai vivenciar o mesmo drama que ela vivenciou com outros relacionamentos? Porque é simples. Se eu vivi, por exemplo, uma alienação parental com os meus pais, o que é uma alienação parental? Onde eu me aliancio ou com meu pai ou com a minha mãe contra um contra o outro, né? E que não é o meu lugar de filho fazer isso, não é o meu papel de filho fazer isso. Se meu pai e minha mãe tiveram uma crise conjugal, seja por uma traição, seja por uma imaturidade, seja por, independente do motivo, não é o meu papel como filho participar desse processo, apesar desse processo interferir na minha vida. Quando eu participo e eu vou aliançar com meu pai contra minha mãe, ou aliancio com minha mãe contra meu pai, eu saio do meu papel de filho. E eu afasto um deles do meu coração.
Eu acabo tirando um deles do meu coração ou afastando um deles do meu coração. E geralmente eu julgo essa pessoa que eu tirei. Seja eu um adolescente, seja eu uma criança, seja eu já um adulto, eu afasto uma dessas figuras que sem dúvida nenhuma, esse lugar, né, do pai e da mãe é um lugar muito importante na nossa vida. Ah, mas eu fui criado até os 2 anos de idade com meu pai e com minha mãe, depois dos 2 aos 4, aos 4 anos eu fui criado com uma tia, depois dos 4 aos 6 eu fui criado com a minha avó, né? Eu não estou dizendo que não existem outros personagens na nossa história super importantes na nossa vida, personagens coadjuvantes e que marcaram até gol, e personagens que são importantíssimos na nossa vida, que deixaram de ser até coadjuvante para ocupar lugar principal na nossa vida. Tem gente que teve 2 pais, tem gente que teve 2 mães, tem gente que teve uma avó, mas que ocupou esse lugar de mãe, tem gente que teve padrasto, madrasta, que participaram do meu processo de desenvolvimento e fizeram muitos gols, e participaram num lugar muito importante, ou fizeram o contrário, fizeram muitos gols contras, né? Vivenciei muitos dramas a partir dessas figuras também, que não é o meu pai e a minha mãe, né? Ou eu fui adotado, né? E estou numa família que me adotou e que me amou e que me escolheu, né, para ser filho, mas de qualquer forma eu tenho uma família biológica, eu tenho uma história de uma família biológica que eu conheço ou que eu não conheço, que eu tenho informação ou não tenho informação. O fato é que essas pessoas, todas elas, esse conjunto de adultos importantes na nossa vida, não deixam de ser importantes. Mas o lugar do pai e da mãe, seja o biológico, para quem não foi adotado, ou para quem foi adotado, o biológico e os pais adotivos. Por quê? Se o biológico, eu nem conhecia minha família. Você viveu 9 meses dentro da barriga de alguém. Não tem ninguém que nasceu e que não viveu 9 meses dentro da barriga de alguém. Em qualquer situação, a gente vivencia essa experiência de estar dentro desta mulher, que está dentro de uma família, essa mulher, porque ninguém é sozinho no mundo, todo mundo está no seio da família, todo mundo está imerso em alguma família ou em algum relacionamento. Então eu tenho uma história anterior. E 9 meses na vida intrauterina, como os 2 primeiros anos de vida, a importância desse momento inicial da nossa vida, ela não chega, a gente não chega a ter palavras para dizer o tamanho da importância que é na nossa história, no nosso padrão emocional, esse momento da vida. Quanto mais primitiva, quanto mais bebê, quanto mais pequeno a gente mais importante é essa fase do desenvolvimento para a nossa estrutura emocional. Então, mesmo assim, eu vivi 9 meses, né? Mesmo que eu fui adotado por uma família, eu vivi 9 meses dentro da barriga de alguém, mesmo que eu não conheça essa história. Então, essas figuras, elas se tornam importantes na nossa vida. Voltando ao exemplo, se eu me aliancio com meu pai contra minha mãe, ou aliancio com a minha mãe contra meu pai, eu afasto um. E às vezes eu repito o padrão desse que eu afastei do meu coração. E com o tempo, né, com a maturidade, com quilometragem rodada, né, com a vida que vai passando, a gente vai entendendo que a gente realmente repete, né? E essa repetição ela se dá por amor, por quê? Porque quando eu repito a história do meu pai ou da minha mãe, eu afastei, eu experimento o lugar do meu pai ou da minha mãe. Nem sempre a repetição é igual. Por exemplo, meus pais podem ter vivido uma situação de traição na vida deles. Aí na minha vida conjugal, eu vivi uma situação também de traição muito parecida. Às vezes ocupando o lugar da minha mãe, ou às vezes ocupando o lugar do meu pai, mas eu vivi uma situação muito parecida. Eu tenho muita dificuldade com a minha mãe, brigo muito com a minha mãe. A gente nunca se deu bem, a gente sempre brigou.
Então, provavelmente eu vou julgar, eu julgo ela mais, eu afasto ela mais de mim. Aí eu tenho uma filha que vai fazer isso comigo, que vai brigar comigo, que a gente vai ter dificuldade. Quando essa filha vivencia essa dificuldade comigo, eu experimento o mesmo lugar que a minha mãe experimenta quando eu brigo com ela. E às vezes eu uso o mesmo texto, né? A minha filha vai usar o mesmo texto comigo, o texto que eu uso com a minha mãe. E nessa hora eu experimento o lugar dela. E aí eu me dou uma oportunidade de reconectar ou equalizar o lugar da minha pai e da minha mãe. Esse é um dos motivos principais da repetição do padrão emocional. O do porquê que você busca relacionamentos em que você repete o padrão, ou tem um tipo de relacionamento que você busca. Porque você vai ocupar esse lugar e esse lugar vai te aproximar de alguém da sua história que você está afastado, ou de alguma história da minha própria história que está afastado do meu sistema familiar. Mas, Fernando, como assim? Nem tudo que conhecemos da nossa história é total verdade, é a totalidade da verdade, até porque a verdade são muitas narrativas ali em torno, e nem tudo eu sei da minha história. Nem todas as informações eu tenho da minha história. Então, às vezes, eu estou vivenciando situações na minha vida e que os meus pais, aparentemente, não estão vivendo e nunca viveram, a partir de onde eu vejo, mas eu estou vivenciando situações na minha vida. E, às vezes, essa situação que eu vivencio na minha vida, talvez o meu pai já vivenciou, a minha mãe já vivenciou, mas pode estar em segredo. Ou pode não ter sido revelado em algum momento. Né? Porque na família também tem aqueles assuntos que são excluídos, também tem os segredos, também tem a história que a gente não conhece. Né? Então, essa repetição desse padrão, ela vai acontecendo assim automaticamente. Por isso que você busca relacionamentos, muitas vezes, e você percebe que tem uma certa repetição. Aí eu escuto às vezes alguém dizer assim, não, mas comigo é o contrário. Eu encontrei um relacionamento que ele é inversamente proporcional ao relacionamento do meu pai e da minha mãe. Porque meu pai e minha mãe eram uma família disfuncional, eles brigavam o tempo todo, e aí pode fazer toda uma descrição sobre essa relação. E na minha família, não. Né? Eu fiquei o oposto daquela história. E aí eu posso dizer, repetir e repelir. Né? São dois movimentos iniciais que todos nós fazemos para começar a se diferenciar da família. Então, quando eu vou repelir, vou fazer extremamente o contrário, e às vezes eu vou dizer, eu vou ter uma família melhor do que a família que eu tive. Né? E muitas vezes eu julgo até a família que eu tive. Independente da situação, se eu fui para o extremo oposto, às vezes eu fui para o extremo oposto e ainda estou preso nessa história. Né? Por quê? Porque se toda a minha família faz medicina, meus pais são dois médicos super famosos, e eles querem que eu faça medicina, mas eu não quero fazer medicina, eu quero ser artista. Eu posso parar de estudar. Eu parando de estudar é a mesma coisa se eu estivesse me matriculando na faculdade de medicina, porque eu fui para o extremo oposto. E às vezes a gente vai para o extremo oposto. Por exemplo, se os meus pais vivenciaram muitas histórias de brigas, traições, etc, etc, eu posso escolher um relacionamento pacífico. E muitas vezes um relacionamento onde não é possível as diferenças, onde só é possível complementar, fusionar, e fusão gera confusão. Então esse fusionamento, ele vai impedir que a diferença do casal apareça. E muitas vezes eu posso me tornar
do meu marido, ou da minha mulher, ou do meu relacionamento, um parente, né? Porque eu fico com uma relação fusionada, eu fico com uma relação um pouco parental. E às vezes eu perco o lugar conjugal nessa relação. Então, repetição de padrão emocional se dá por amor. E é muito bom entender que existe o lugar que você está ocupando, né? O lugar, e muitas vezes a gente experimenta aquilo, né? Para a gente poder ocupar o lugar de uma outra pessoa que a gente está afastando, ou de uma outra pessoa que a gente nem sabe, que foi excluída da família, do sistema familiar. Né? Por exemplo, tem pessoas que romperam com a família inteira. Fiz uma ruptura com a minha família, fui para a cidade grande, aconteci na cidade grande, teve uma mobilidade ascendente, prosperei, só que eu fiz uma ruptura com as minhas origens. Mais simples, eu fiz a ruptura. Quando eu faço essa ruptura, eu não tenho mais contato com essas histórias para trás, convívio, né, com as pessoas, né? Uma coisa é a falta de convívio pela dinâmica da vida, pela diferença. Uma coisa é você romper, fazer uma ruptura. Outra coisa é você conviver e não se conviver tantos, mas não conseguir conviver tantos, mas tá ali, eu tô numa justa distância, mas eu não fiz a ruptura. Nesse exemplo que eu tô dando é alguém que rompeu, nunca mais foi ver, não sei, né? Então, quando eu faço esse movimento de romper, aí eu fundei a minha família. Eu tenho 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, tenho a minha família, estou próspero. O que acontece? Muitas vezes os filhos que vão incluir essa história que foi para trás e que esses filhos nem sabem que existem. Porque se eu rompi, por exemplo, com a minha família, provavelmente meus filhos não vão conviver com os meus irmãos, ou não vão conviver com os meus tios, porque eu fiz essa ruptura. Só que eles recebem de mim essas informações, porque a comunicação, lembra, ela é verbal e não verbal, né? Ela tem várias línguas. E muitas vezes esses meus filhos vão vivenciar na vida deles a história que foi para trás, essa história, todo esse segredo, toda essa história que fez, por exemplo, eu romper com essa família, ou as outras histórias que estão ali. Né? Isso vai voltar para mim e às vezes volta para mim através dos meus filhos. Ah, mas isso não é justo. Assim, mas a gente não está falando sobre justiça, né? Ou injustiça. A gente está falando de um sistema emocional, um padrão emocional e de como funciona essa dinâmica de forças emocionais. E vindo dessa força familiar, vindo da minha própria estrutura, né, de como eu me desenvolvi naquele self onde o indivíduo e o social se atravessam. E essas forças familiares, elas estão aí, elas estão seguindo. Né? Então, e é importante a gente poder olhar para isso. Para quê? Para eu ficar atento, para mim ficar com uma atenção plena sobre isso. Bom, a conversa de hoje foi sobre essa repetição de padrão emocional. E por isso, você terapeuta, é importante investigar, né? A história familiar, a história do casal, né? do pai e da mãe do seu cliente, a própria história do seu cliente, as histórias conhecidas, as histórias desconhecidas. É importante a gente saber por quê. Porque essas forças, elas estão dentro do seu próprio cliente, elas estão dentro de você. Então, quanto mais eu vou investigando essas forças em mim, essa matriz familiar em mim, mais eu vou compreendendo também que essas forças, elas existem. Né? Elas não são fruto, não é uma ideia. Ela é um empuxo que nos leva, muitas vezes, a fazer determinadas coisas, a atuar na nossa vida sem desejar fazer aquilo, ou sem uma total autonomia sobre aquilo. Mas, como nós somos adultos,
nós vamos nos responsabilizar por onde colocamos a nossa energia. Seja consciente, seja inconsciente, seja desejando, seja não desejando, porque somos adultos. Nós não somos responsáveis por aquilo que a gente pensa e sente, e sim por aquilo que a gente faz. E nem sempre o que eu faço, ela está no total liberdade, total autonomia, total livre-arbítrio daquilo que eu estou escolhendo. Muitas vezes eu sou conduzido por essas forças. Se eu olho para essas forças, eu consigo poder compreendê-la, incluir as raízes dessas forças, para que eu consiga manejar essas forças dentro de mim, e aí sim eu começo a poder mudar a repetição, mudar essa energia de repetição desse padrão emocional, por exemplo, do padrão de relacionamento amoroso, como o exemplo que eu dei hoje nessa conversa, tá bom? Um prazer estar aqui com vocês e até a próxima conversa. Um grande abraço, tchau, tchau!